Olá, vamos iniciar agora o segundo vídeo da nossa aula de Gestão Financeira Orçamentária e Patrimonial, onde abordaremos agora as questões mais detalhadas sobre o Plano Plurianual. Este vídeo, então, nós teremos com mais detalhes o nosso chamado PPA e que podemos definir ele como o Plano Plurianual, que é a lei orçamentária que define as ações de governo para um período igual ao do mandato presidencial. Atualmente, a nossa Constituição estabelece de 4 anos. E evidencia, em quadros demonstrativos, quais serão os programas de trabalho a serem implementados pelos gestores públicos durante esse período. Como é uma lei para 4 anos, ou seja, médio prazo, é ali que são definidas as estratégias, diretrizes e metas do governo. O PPA precisa ser um plano de ação que vem de um plano estratégico do governo, ou seja, um plano de longo prazo, onde fique bem claro os objetivos de governo que o prefeito, o governador ou presidente devem buscar, o alcance durante seu mandato. Também deve estabelecer os programas setoriais a serem implementados e que defina as fontes de financiamento, e também as metodologias de elaboração, gestão, avaliação e revisão dos programas. Percebam que o PPA é um instrumento importante de planejamento, e é ele que faz a ligação entre o planejamento de longo prazo e a programação orçamentária de curto prazo. Podemos verificar que existem algumas condições que precisam ser observadas no PPA. Uma dessas condições são as despesas de capital. Só lembrando que despesas de capital são aquelas relativas principalmente a obras, instalações, equipamentos e material permanente, além das despesas com a sua manutenção. Também vamos verificar que devem estar no PPA as despesas relativas aos programas de duração continuada, que são as despesas com a manutenção de bens e serviços já existentes. Então, se considerarmos tanto este aspecto como o estruturante, podemos verificar a função do plano plurianual, que é a realização de ações estruturantes e permanentes para alavancar o desenvolvimento humano, social e econômico. Vamos ver agora as etapas para a elaboração do PPA, que são 2. A primeira, sendo a formulação da proposta inicial pelo Poder Executivo. Esta envolve todos os órgãos setoriais da administração pública que elaboram suas propostas e as encaminham ao órgão central de planejamento. Lembrando que na elaboração do programa tem que ficar muito clara a definição do problema, seus objetivos, o público que será atingido, como será a implementação e os seus indicadores de desempenho. E a segunda é a apreciação e votação da proposta pelo Poder Legislativo por parte dos parlamentares, os quais podem aprovar na íntegra ou modificar a proposta, sendo que o projeto de PPA deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano de mandato do governante, para vigorar do segundo ano até o fim do primeiro ano do mandato seguinte. Após sua aprovação, os programas do PPA são detalhados e executados ano a ano por meio da LOA, Lei Orçamentária Anual. Apenas programas presentes no PPA podem ser incluídos nela. Assim, é pelo acompanhamento da elaboração e execução da LOA que podemos verificar se o PPA está sendo cumprido de forma satisfatória ou não. Entrando agora em outra lei orçamentária, esta editada anualmente, vamos falar sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias. A LDO é a lei orçamentária que faz a ligação entre o PPA e a LOA. Ela cumpre diversas funções definidas pela Constituição Federal e pela Lei da Responsabilidade Fiscal. É ela que estabelece as metas e prioridades do governo para cada exercício e as regras a serem observadas na elaboração e na execução do orçamento anual. Como finalidades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Além disso, a Lei da Responsabilidade Fiscal trouxe também atribuições à LDO, como a de dispor sobre metas e riscos fiscais, programação financeira, limitação de empenho e movimentação financeira e transferência de recursos a entidades públicas e privadas, entre outras. A elaboração da LDO pelo Poder Executivo fica a cargo dos órgãos da Fazenda e Planejamento do município, estado ou União. Porém, para traçar esse cenário fiscal e definir as prioridades para o orçamento anual, a elaboração da LDO envolve um número maior de atores, inclusive mediante consulta aos órgãos setoriais nas diversas áreas do governo, podendo ser educação, saúde, transportes. Quando pronto, o projeto da LDO ele é encaminhado ao Poder Legislativo no primeiro semestre de cada ano, em prazo definido pela Constituição ou pela Lei Orgânica do município. O Legislativo deve apreciá-lo e aprová-lo em tempo que permita a essa lei orientar a elaboração da proposta orçamentária para o exercício seguinte. De uma forma geral, a apreciação do projeto de lei pelo Poder Legislativo compreende as seguintes etapas gerais: a realização de audiências públicas com representantes do governo e da sociedade, a apresentação e publicação das emendas ao projeto de lei, a apresentação e votação do relatório sobre o projeto de lei e suas emendas na Comissão de Orçamento, a apresentação e votação do parecer da Comissão de Orçamento no plenário do Legislativo, o encaminhamento do autógrafo ao Poder Executivo para a sanção ou veto e, por último, a promulgação e publicação da lei no Diário Oficial. Uma vez aprovada a LDO, o processo orçamentário volta-se então para a elaboração da lei orçamentária anual, a LOA. Mas isso será visto no próximo vídeo. Até lá!